Eu sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um Momento com a Palavra. É muito bom, como sempre, estarmos de volta, podendo compartilhar um pouco daquilo que está no coração do Senhor com o seu coração. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como alcançar uma vida espiritual mais significativa. Antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like e principalmente de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que todos possam ter o privilégio, de ouvir da palavra de Deus e receber assim direção para a sua vida. Como alcançar uma vida espiritual mais significativa? O texto está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 a 15, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre a maturidade, né? Quando a maturidade espiritual é uma realidade em nossas vidas, nós temos uma vida espiritual significativa. Temos percebido que muitas pessoas estão abandonando a vida espiritual. Nem falo a fé, né? Nem falo a crença, né? em alguma coisa, mas a vida espiritual como um princípio, né? Que norteia, que dirige os sentimentos, os sonhos, os comportamentos, as atitudes. É como se a vida religiosa ela continuasse de alguma forma fazendo parte na realidade de muitas pessoas, mas ela é apenas um momento da vida, um momento que que a pessoa tira para ir a uma igreja, para fazer uma devocional, para fazer algo, mas não é funcional, né? Temos percebido que para muitas pessoas a realidade espiritual, a vida espiritual, ela não é funcional. Tem algumas perguntas para poder fazer aqui. Gostaria de que você refletisse comigo um pouco sobre essas perguntas. Refletisse com sinceridade, tá? Que você pensasse aí, que você pudesse entender sobre essa realidade. E a primeira pergunta como está a sua vida espiritual? Tente responder para você mesmo. Como está a sua vida espiritual? Você tem noção sobre como está a sua vida espiritual? Outra pergunta para que serve a sua vida espiritual? Para que serve? Ela tem servido para alguma coisa? Será que ela tem atingido o objetivo certo para o qual Deus estabeleceu para a sua vida e para a minha vida, essa realidade espiritual? Ou ela tem perdido o sentido e por isso outras coisas têm entrado no lugar dessa realidade, têm substituído a vida espiritual, a sua vida espiritual, como por exemplo lazeres, atividades, os projetos e tantas outras coisas, academia, né? Esporte, entretenimento. Será que essas coisas não têm tomado lugar da vida espiritual porque sua vida espiritual ela perdeu um pouco de sentido, de significado? Você é feliz na sua vida espiritual, com a sua vida espiritual? Ela te satisfaz? Você tem satisfação em ter essa vida espiritual, em viver essa realidade espiritual? E por último, para que serve? Para que tem servido? Para que tem servido? Será que você tem encontrado prazer, satisfação, realização, como o próprio João falou quando ele encontrou Jesus, quando ele ouviu sobre Jesus, dizendo o seguinte: essa alegria já se cumpriu em mim. Você se sente pleno em conhecer Jesus? Se sente pleno na sua vida espiritual? Na Bíblia nós encontramos um exemplo de uma pessoa que já estava se sentindo sem sentido na vida espiritual.
já não havia mais sentido para ela, que era Asaf, no capítulo 73 dos Salmos. Ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Asaf estava decepcionado com a sua vida espiritual, com o sentido da sua vida espiritual, com o que ele fazia, com o seu dia a dia, com a sua busca com Deus. Era como se, na realidade, ele tivesse uma vida e na fantasia a vida espiritual ocupava um espaço ali que não estava mais influenciando no seu dia a dia, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas atitudes, no seu comportamento. Ele olhava e ele estava se sentindo vazio, sem sentido. A vida espiritual de Asaf, esse cantor do Antigo Testamento, estava sem sentido, até que ele voltou à presença de Deus, a buscar o Senhor e a encontrar sentido na sua vida espiritual. Então, como vencer esse conflito, né? Como alcançar uma vida espiritual mais significativa, segundo a observação que o apóstolo Paulo faz na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 15. Primeiro diz assim: não se acomode, né? Sempre existem coisas a serem alcançadas. Filipenses 3,13, ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E está dizendo que ele vai buscar, ele vai continuar buscando, ele vai continuar mergulhando, né, nessas possibilidades espirituais que o Espírito Santo pode nos oferecer a cada manhã, a cada dia. É só você abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, se despertar com o desejo de mergulhar no Espírito Santo de Deus, na vida espiritual, que eu tenho certeza que o Senhor vai te revelar grandes coisas. O Senhor vai agir na sua vida e você vai se abrir espiritualmente para novas realidades, para possibilidades de Deus na sua vida. Segundo, diz assim: se esqueça das coisas que ficam para trás. É necessário se esquecer das coisas. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E ele se esquece, diz assim, como que é importante, né, você entender que tem hora que temos que ativar, né, o botão do esquecimento. Isso. Tem hora que temos que ativar o botão do esquecimento para podermos seguir em frente. Nós guardamos muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas decepções, muitas situações que marcam as nossas vidas, nos impedindo de olhar para frente, de continuar, como ele diz, que é o próximo conselho, para avançar, para prosseguir. Então, só consigo avançar e prosseguir quando eu consigo me esquecer de algumas coisas. Ligar o botão do esquecimento e apagar mesmo. Tem hora e existem situações que precisam ser esquecidas, completamente esquecidas, para podermos avançar. Senão essas coisas acabam atrapalhando a nossa caminhada e acaba tirando o sentido da nossa vida espiritual. Por último, ele fala assim: defina alvos e prossiga para esses alvos. A vida espiritual, ela continua com sentido quando nós temos alvos e quando nós não separamos os alvos materiais, emocionais, relacionais, profissionais da nossa vida espiritual. É um alvo só, né? A Bíblia nos garante e nos chama a atenção de que todo o projeto de Deus para a nossa vida, toda a vontade de Deus para a nossa vida é perfeita e é agradável. Nós não podemos ter dois estilos de vida. A vida espiritual começa a perder o sentido quando nós separamos nossa vida material, nossa vida física, nossa vida emocional da vida espiritual. Nossa vida ela é uma só. Ela trabalha dentro de todo um contexto. Nossos sonhos, nossos alvos, nossos projetos, nossos relacionamentos, nossas conquistas, nossos trabalhos, tudo o que vivemos faz parte da realidade espiritual. Nós não podemos separar. Esse pensamento duplo, dúbio, esse sentimento de separação, às vezes, faz com que a gente consiga viver, mesmo que seja de forma ilusória, duas realidades de vida. Nós temos que viver dentro de uma realidade espiritual toda a nossa vida. Porque em Cristo, e só em Cristo, nós seremos mais do que vencedores em todas as situações. E só em Cristo teremos a satisfação plena para as nossas vidas.
Sua vida pode fazer muito sentido. Sua vida espiritual pode fazer muito sentido, desde que você não separe a sua vida, não fragmente a sua vida, mas que você viva plenamente, que você possa olhar para Jesus e dizer: essa alegria já se cumpriu em mim. Que Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus.